Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus. Mateus capítulo 19. Mateus 19, versos de 1 a 12. Mateus 19, de 1 a 12, diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Eu queria conversar um pouco com vocês hoje sobre casamento e divórcio. O texto revela para nós que, tendo Jesus concluído o seu ensinamento sobre perdão, e é o que está relatado no capítulo 18, ele sai da Galiléia e vai para a Judéia, a leste do Jordão. A Bíblia diz que as multidões o seguiam e ele curou as pessoas enfermas dessas multidões. E Jesus está exatamente no território onde João Batista pregava. E exatamente onde João Batista certamente confronta o rei Herodes, pela sua relação ilícita com Herodias, o que culminou na sua prisão e na sua consequente morte, quando foi degolado por ordem de Herodes. E é nessa conjuntura e é nessa geografia, que diz o texto, vieram alguns fariseus para experimentá-lo com uma pergunta desonesta, com uma pergunta de algibeira, com uma pergunta não para terem a correta informação do correto ensinamento de Jesus sobre o tema, mas buscando nessa pergunta, que era uma espécie de laço, de armadilha contra Jesus, ouvir dele alguma palavra que viesse trazer para Jesus complicação. Com isto, eles estão querendo, na verdade, que Jesus se posicione ou contra Moisés ou contra Herodes. É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Se Jesus se posicionasse de determinada maneira, ele diz: não, mas não é o que Moisés ensinou, você está contra Moisés. Se Jesus radicalizasse, eles poderiam tirar vantagem disso e pensar o seguinte: se ele se posicionar muito radicalmente contra a questão do divórcio, ele vai ter o mesmo destino de João Batista, Herodes vai ficar contra ele, e era isso que eles esperavam. Mas também, por trás dessa pergunta desonesta, está um pano de fundo histórico. Naquela época havia duas escolas de interpretação, duas escolas rabínicas, uma liderada por
pelo rabino Hillel, que era um progressista liberal, e ele achava que um marido podia repudiar sua mulher por qualquer motivo. A refeição não ficou do agrado do marido, é motivo. A mulher respondeu ao marido com a voz meia rude, meia áspera, também é motivo para divorciar. Então, se abria a porta escancaradamente. A outra escola, liderada por um outro rabino chamado Shammai, era uma escola conservadora. Era uma escola em que somente infidelidade conjugal podia justificar o divórcio. Em outras palavras, eles estão perguntando assim para Jesus: em qual time o senhor joga? Qual escola o senhor defende? O senhor é partidário de Hillel ou partidário de Shammai? Notem vocês que a pergunta é sobre divórcio. É sobre divórcio. Aqui, pegando uma carona, nós estamos percebendo que a sociedade ocidental, sobretudo, está cada dia mais abrindo as portas para facilitar o divórcio. E em virtude disso, o número de divórcios aumenta a cada ano. A cada ano. Talvez hoje nós já estejamos chegando aí a quase 50%. De 100 pessoas que vão ao altar para se casar, 50 delas, no meio do caminho, desistem do casamento. E 70% das pessoas que se casam a segunda vez, também se divorciam. Porque o problema não era o primeiro casamento, o problema é não ter entendido bem o que é casamento. E 70% das pessoas que se divorciam e casam de novo, 10 anos depois, descobrem que o segundo casamento foi pior que o primeiro. Então o problema não é divorciar, o problema é resolver os problemas que surgem no casamento. Bom, diante desta questão, notem vocês que a nossa sociedade está discutindo o divórcio, e por isso tem tanto divórcio. A sociedade devia discutir casamento. O que é casamento? Se nós entendêssemos melhor o que é casamento, nós teríamos menos divórcio. Notem a resposta de Jesus. Sempre que alguém trazia uma pergunta de algibeira para Jesus, uma pergunta desonesta, ele não respondia essa pergunta como as pessoas queriam que ele respondesse. No caso aqui, Jesus responde a pergunta dos fariseus com outra pergunta. Não tendes lido? Em outras palavras, vocês não conhecem Bíblia? Vocês não conhecem a palavra de Deus? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? E Jesus traz de volta esses fariseus para a Bíblia, para o princípio da criação. E notem vocês que a resposta desconcertante de Jesus mostra algumas coisas importantes. Primeiro, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher, por isso disse ao homem: deixa o homem seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e o que Deus ajuntou não separe o homem. A primeira coisa que Jesus lembra a essas pessoas é que casamento não é uma instituição humana, casamento é uma instituição divina. No dia que a sociedade, ou no dia que a igreja perder isso de vista, que casamento não é um instituto humano, mas uma instituição divina, o casamento se fragiliza e o divórcio cresce. A segunda coisa que Jesus deixa implícita, e também diria até claro, é que o casamento é a relação humana mais profunda. Por quê? Porque o casamento é tão glorioso que justifica o desligamento ou desvínculo do homem de seu pai e mãe para se unir à sua mulher. Em outras palavras, a relação de um homem com a mulher, o casamento, é mais forte ainda do que a relação que o filho tem com pai e mãe. Por isso ele deixa pai e mãe para se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mas aí Jesus, ao tratar com os fariseus numa pergunta de divórcio, ele não discute divórcio, Jesus discute casamento. Casamento. E quais são os pilares do casamento? Primeiro, notem comigo no versículo 5. O casamento é heterossexual. Por isso, por esta causa, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Então, notem vocês que Deus criou um homem e criou uma mulher. Criou um macho, criou uma fêmea.
E casamento é uma união entre um homem e uma mulher, entre um macho e uma fêmea. Dentro das brincadeiras dos bastidores do Brasil, se diz que Deus não criou um Adão e um Ivo, mas um Adão e uma Eva. Ou seja, casamento não é a relação de um homem com um homem, casamento não é a relação de uma mulher com outra mulher, casamento é a relação de um homem com uma mulher, de um macho e uma fêmea. Esse é o projeto de Deus para o casamento. Então, mesmo que a sociedade humana abra espaço para o casamento homoafetivo, para a relação homoafetiva, e que aplauda isso, e que diz que isso é normal, que isso é comum, que isso é uma escolha humana, pode até ser uma escolha humana e é, mas não uma instituição divina. Deus instituiu o casamento heterossexual. Mas em segundo lugar, o casamento dentro do projeto de Deus, ele não só é heterossexual, ele é também monogâmico, por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe se unir à sua mulher e não às suas mulheres. Vale destacar que quando Moisés escreve o Pentateuco, a Gênesis, por exemplo, que institui a questão do casamento, já existia uma cultura poligâmica, mas o preceito divino é monogâmico, é um homem e uma mulher, de tal maneira que tanto a poligenia, um homem ter mais de uma mulher, como a poliandria, uma mulher ter mais de um homem, está fora do projeto de Deus, e isso é ratificado, por exemplo, quando a lei é dada, lá no Sinai. No 10º mandamento está escrito: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não as mulheres, mas a mulher do teu próximo. Dentro do projeto de Deus, então, o casamento é monogâmico. Mas em terceiro lugar, o casamento também, dentro do projeto de Deus, é monossomático, tornando-se os dois uma só carne. A palavra soma é corpo. E quando o homem se casa com a mulher se casa com o homem, os dois se tornam uma só carne. Ou seja, o sexo antes do casamento é proibição, o sexo no casamento é mandamento. O sexo antes do casamento é fornicação e é pecado. O sexo fora do casamento é adultério e é pecado. Mas o sexo no casamento é mandamento. De tal maneira que se um rapaz e uma moça, ao namorarem, forem para a cama, eles estão pecando. Agora, se marido e mulher não vão para a cama, eles estão também pecando. Porque se o sexo fora do casamento é pecado, a ausência de sexo no casamento também é pecado. Essa é uma instituição divina. O sexo não é pecado, o sexo é bom, o sexo é puro, o sexo é santo, o sexo é deleitoso. E Deus instituiu o casamento para que o sexo fosse usufruído de forma plena, maiúscula, abundante e legítima. Então o casamento é monossomático. Mas ainda em quinto lugar, o casamento é indissolúvel. Olha comigo o versículo de número 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vamos entender bem isso aqui, porque algumas pessoas criam algumas justificativas para o divórcio. Bom, quando eu me casei, pastor, eu nem sabia o que era isso. Eu me casei assim, atabalhoadamente. Aliás, eu me casei contra a vontade dos meus pais. Aliás, eu nem orei para casar. Eu fui para o altar assim, meio desapercebido. Quando eu vi, eu já estava casado. Então Deus não estava nesse negócio, não. Não foi Deus que me ajuntou, não, tenho certeza. Deixa eu dizer uma coisa importante aqui. Mesmo quando um rapaz e uma moça se casam, sem reflexão, sem a bênção ou a permissão dos pais, contrariando todos os aconselhamentos que receberam, e se casam, Deus ratifica aquela aliança. Deixa eu lhes dar um exemplo. Está lá em Josué capítulo 9. Josué fez uma aliança com os gibeonitas apressadamente, ele não consultou a Deus para fazer. Ele não devia fazer aquela aliança. Os gibeonitas eram um povo que habitava a terra e eles deviam desalojar os gibeonitas de lá e possuir a terra. Mas como fizeram uma aliança, Deus ratificou a aliança. Mais de 300 anos depois, aquela aliança foi rompida no governo de Saul.
e um juízo de Deus veio sobre toda a nação. Então preste bem atenção nisso. Quando um rapaz e uma moça se casam, esta aliança está ratificada. Agora notem mais no versículo 6. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. A palavra homem aí está no neutro. É homem, é mulher, é advogado, é juiz, é pastor, é conselheiro. Ou seja, nenhum ser humano tem competência para desfazer o que Deus fez. Então o casamento, aos olhos de Deus, é indissolúvel. Estão casados até que a morte os separe. Mas mais ainda, irmãos, em último lugar, o casamento não é compulsório. Porque é curioso que quando os discípulos escutaram os preceitos divinos a respeito de casamento, os discípulos disseram assim para Jesus, disse-lhes os discípulos, versículo 10, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Em outras palavras, o pano de fundo que os discípulos estavam acostumados era muito mais light, muito mais leve, muito mais relativo, muito mais concessivo. Aí Jesus estreitou a porta, aí Jesus radicalizou, e eles ficaram chocados, senhor, o senhor está pegando pesado demais, se o negócio é desse jeito mesmo, é melhor não casar. Está muito difícil, suas leis estão muito rígidas, seus preceitos são muito estreitos, desse jeito aí, é melhor não entrar no casamento. E Jesus não alivia não. Olha o que Jesus respondeu no versículo 11, Jesus porém lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Então note vocês que nós vivemos numa sociedade, sobretudo a sociedade ocidental, extremamente concessiva, relativista, onde os preceitos de Deus são jogados por terra, e a vontade humana é que vai prevalecer. Então, está casado? Ok, teve a primeira briguinha, separa. Está tendo dificuldade aí de relacionamento? Separa. Incompatibilidade de gênio, não dá certo, separa. A pessoa já não tem mais aquela beleza, 5 estrelas da época do casamento, também separa. É muito importante que casamento não é a união de dois iguais, casamento é a união de dois diferentes. Casamento é um mistério, gente, é um mistério. Eu nem fico muito espantado quando um casamento dá errado, eu fico impressionado quando um casamento dá certo. Já dizia o sábio lá, há 3 coisas que me deixam impressionados, me encantam muito, o caminho da águia no céu, o caminho do navio no mar, e o caminho da cobra em cima da pedra, isso me deixa impressionado. Agora uma 4ª coisa eu não entendo, é o caminho de um homem com uma mulher. Casamento é uma coisa para mim misteriosa, mas é uma instituição divina. Então não fique pensando em pular fora do barco do casamento, porque houve uma discussão, porque houve um atropelozinho, porque houve uma dificuldade na relação. Não existe esse negócio de casamento perfeito. Todo casamento tem problema, é a união de 2 diferentes, tem luta, tem discussão sim, mas é necessário que esse casal entenda que casamento foi instituição divina, e que esse casamento não pode ser abandonado por uma crise qualquer, por uma tempestade qualquer na navegação da vida. O que o Senhor Jesus está querendo dizer agora no versículo 12 é o seguinte, porque há eunucos de nascença, a outros a quem os homens fizeram tais, e a outros a si mesmos fizeram eunucos, por causa do reino dos céus, quem é apto para o admitir, admita. Casamento não é compulsório, não é compulsório. Imagine que uma pessoa diz, eu quero ficar solteiro, ou solteira, ok, você não está pecando por isso. Agora, faça-me o favor de não viver abrasado, porque é melhor casar que viver abrasado. Mas se a pessoa administra bem isso, não há pecado nisso. Então Jesus está dizendo o seguinte, tem eunuco, que é de nascença, a pessoa ele tem o dom do celibato, ele não tem necessidade de casamento. Tem outro que foi feito, foi castrado, aí não tem jeito mesmo, ele não queria, mas aconteceu. Nos haréns, por aí afora no mundo até hoje, não existe isso.
Há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Talvez é o caso do apóstolo Paulo, que opta por não se casar para dedicar-se com mais atenção ao ministério, à obra de Deus, sobretudo no mundo que ele vivia de perseguições e sobretudo num ambiente onde ele tinha que se deslocar para tantos lugares do mundo. Se tivesse família constituída, talvez tivesse algumas dificuldades de fazer o trabalho que ele estava fazendo. O que Jesus então está estabelecendo é que o casamento não é compulsório. Há um ditado chinês que diz assim: abra bem os olhos antes de se casar, depois feche-os. Que tem gente que fecha os olhos antes de se casar e depois abre. Ah, mas eu não esperava que você fosse assim. Ah, mas você não era, porque não olhou direito. É para isso que tem namoro. Namoro é para saber essas coisas. Porque se o namoro é ruim, isso é um ensaio para um casamento trágico. Então abra bem os olhos agora. Depois que você entrou, aguente, fica firme. Trate desta relação para que ela seja saudável. Pois bem, aí vem a segunda pergunta dos fariseus. A primeira foi uma pergunta desonesta, a segunda foi uma pergunta de ignorância. Olha a segunda pergunta deles no versículo 7. Replicaram-lhe os fariseus: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Preste atenção no verbo mandar. Por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Olha a resposta de Jesus. Versículo 8. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés os permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Existe uma diferença enorme entre o verbo mandar e o verbo permitir, não tem? Claro que tem. O que Jesus está dizendo para esses escribas, para esses fariseus é o seguinte: vocês não leram de certo Moisés, a hermenêutica de vocês está errada, vocês não leram Moisés direito. Moisés nunca mandou dar carta de divórcio, Moisés permitiu. Em outras palavras, o casamento é uma instituição divina, o divórcio não. O divórcio não. O divórcio é permissão divina, não mandamento divino. Está claro isso, irmãos, ou preciso botar legenda? Agora, permissão divina em que situação? Por quê? Por causa da dureza do vosso coração. Agora, o que é dureza de coração? É só entender o que Jesus ensinou antes. No capítulo 18, dureza de coração é a incapacidade de perdoar. Por que há divórcio, irmãos, via de regra? É porque às vezes um cônjuge comete um erro, um deslize, um pecado, uma transgressão, decepciona o cônjuge. E aí esse cônjuge que foi machucado não se dispõe a perdoar, a sarar a ferida, a emendar a brecha, a recomeçar. E então essa incapacidade de perdoar é chamado na Bíblia de dureza de coração. Então o divórcio é filho da dureza de coração. Mesmo quando há um pecado, que à luz do versículo 9, abre caminho para a legitimidade do divórcio, mesmo quando há esta causa, não tem necessidade, não é compulsório o divórcio. O perdão é sempre melhor do que o divórcio. É isso que Jesus está ensinando aqui. Então, notem vocês que o divórcio nunca é compulsório. Ele é permitido. E permitido por causa da incapacidade de perdoar, por causa da dureza do coração. Ele é permitido no contexto do versículo 9, olha comigo, vamos ler todos juntos o verso 9? Vamos lá? Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, que casar com a repudiada, comete adultério. Então vamos ler esse versículo na negativa.
Aqui está na positiva, vou ler na negativa. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, não comete adultério. Ou seja, a infidelidade conjugal dá legitimidade, permissão para um divórcio. Mas não que a infidelidade obrigatoriamente, compulsoriamente, force esse cônjuge a se divorciar. A dureza de coração é a incapacidade de perdoar. Mas onde há disposição de perdão, há cura, há recomeço, há restauração. O que o texto está querendo dizer é que o divórcio não é compulsório, que o divórcio é permitido, mas que o divórcio, por qualquer motivo, não é válido. É hora de nós olharmos a cultura ocidental e nós olharmos para a Escritura. O que rege a nossa vida? O que rege a Igreja de Deus? É a cultura ocidental ou as Escrituras? Se nós observarmos as Escrituras, nós vamos fortalecer o casamento e nós vamos diminuir o índice de divórcios. E meus amados irmãos, Alvin Toffler chegou a dizer, foi um importante escritor falecido há pouco tempo, um dos maiores e mais eloquentes escritores do mundo, diz que o problema número 1 do mundo é o problema da família. Se nós tivermos famílias fortes, nós teremos igrejas fortes. Se nós tivermos famílias fortes e igrejas fortes, nós teremos uma nação forte. E nós esperamos, amados irmãos, que esta orientação do Senhor Jesus Cristo nos ajude a termos casamentos mais saudáveis, famílias mais fortes, igrejas mais robustas, para a glória de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Rendemos-te graças, ó Deus, pela tua palavra que nos instrui, que nos ensina, que nos exorta e que nos dá diretriz. Nós queremos orar agora pelos jovens desta igreja e de todos aqueles que estão sendo alcançados por esta voz, para que esses jovens sejam criteriosos no seu namoro, para que esses jovens possam ter balizas claras, seguras, a fim de que possam entender que o casamento precisa ser no Senhor. E permita, Deus, que os jovens da tua igreja possam orar, e possam vigiar, e possam ter atenção redobrada, para que constituam casamentos e famílias que tragam glória para o teu nome, tragam edificação para a igreja, tragam felicidade para a família. Agora nós oramos pelos casais aqui presentes, e por todos quantos estão sendo alcançados por essa voz, para que eles cuidem da sua vida pessoal, para que cuidem da sua vida conjugal, para que haja, Deus, harmonia no casamento, para que haja paz na família, para que haja diálogo, para que haja respeito, para que haja afeto, para que haja carinho, para que haja perdão, para que haja correção de rota, para que haja reinício, para que haja, meu Deus, abundante alegria e plena felicidade dentro da família. Nós sabemos que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós sabemos que é o cordão de três dobras que não se rompe facilmente. E nós pedimos, Deus, para que os casais aqui possam entender a necessidade que têm de colocarem sua vida conjugal aos pés do Senhor Jesus Cristo, para que Ele seja não só o fundamento deste casamento, mas também o elo de ligação desta relação. Que seja assim, meu Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.